Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma videoaula do curso de Licenciatura em Educação Intercultural, ofertado pela Universidade Federal de Goiás, com a professora Ana Paula Porcina Baumann e o professor José Pedro Machado Ribeiro. Nessa videoaula, vamos conversar um pouco sobre o jogo Nunca 10. Eu sou a professora Ana Paula e conduzirei os estudos sobre esse jogo. Esse é um jogo muito utilizado na primeira e segunda fase do ensino fundamental, por ele trabalhar a ideia de base numérica. Compreendemos por base o número que indica como são feitos os agrupamentos do sistema. Assim, o objetivo do jogo Nunca 10 é trabalhar a compreensão das características do sistema de numeração decimal através dos agrupamentos de 10 em 10, e isso ajudará no momento de fazer operações matemáticas. Me dedicarei a falar aqui sobre a base 10, mas verão que ele pode ser entendido como o jogo do nunca e trabalhar, portanto, outros agrupamentos. Veremos no final deste vídeo. Mas que material poderemos usar para jogar? Podemos usar a criatividade e o que estiver disponível. Podemos utilizar desde material dourado, ábaco, até construir fichas coloridas de papel ou EVA, tampinhas de garrafas, canudos, materiais diretos da natureza, como folhas, pedras e gravetos, ou qualquer outro material que tivermos disponível na escola ou em casa. E precisaremos de 2 dados que também podem ser construídos. Vamos para as regras do jogo? Para nossa videoaula, iremos usar folhas, gravetos e pedras. As folhas serão nosso primeiro objeto a ser recebido. Ao agruparmos 10 folhas, poderemos efetuar a troca por um graveto, e depois de 10 gravetos, para uma pedra. E aí, o jogo se encerra quando o primeiro jogador conseguir uma pedra, que equivale a 100 folhas ou 100 pontos. A primeira rodada inicia com o primeiro jogador lançando os dados e pegando os materiais correspondentes à pontuação obtida no lançamento. Neste caso mostrado, podemos entender que as 7 folhas são 7 unidades. Em seguida, os próximos jogadores fazem a mesma coisa até a rodada ser finalizada. As rodadas seguem sempre na mesma ordem de jogadores, e à medida que eles obtiverem 10 unidades de folhas ou gravetos, as devidas trocas devem ser realizadas, até que alguém obtenha uma pedra, obtendo assim 100 pontos. Vamos ver um exemplo? Vamos simular a partida com 2 jogadores. O primeiro jogador lança os dados e obtém as pontuações 4 e 1. Então, pega-se 5 folhas. O segundo jogador também lança os 2 dados e obtém 6 e 6. O jogador recebe as 12 folhas. Mas, como o próprio nome do jogo diz, nunca pode-se ter mais de 10 unidades do mesmo objeto, e como 6 e 6 somam 12, o jogador deve fazer a troca de 10 unidades da folha por um graveto. Assim, ele ficará na primeira rodada com um graveto e 2 folhas. O jogo então permanece alternando entre o jogador 1 e o jogador 2, até que um deles junte 10 gravetos e precise trocar por uma pedra. O primeiro que conseguir é o vencedor. Depois de divertirem e jogarem várias partidas, é o momento de conversarem sobre o jogo e retomar ideias importantes que foram trabalhadas. Assim, sugerimos fazer um diálogo com os alunos e alunas sobre o jogo e o que perceberam ao jogarem. Depois, elaborar atividades que levem em consideração situações vivenciadas no jogo e retomar as ideias de trocas e agrupamentos tão importantes para qualquer sistema de numeração. Um exercício bem legal é pensar a quantidade de folhas obtidas ao final do jogo. Pedir para cada estudante olhar para os agrupamentos obtidos e responderem quantas folhas eles possuem, caso fizessem a troca de gravetos e pedras por folhas. O jogo do Nunca poderá ser explorado com os estudantes até mesmo antes do jogo Nunca 10,
mas não existe uma regra para isso. Podem escolher o valor do agrupamento que será usado, por exemplo, jogo nunca 2, nunca 3, nunca 5, nunca 7 e tantas outras possibilidades. Se jogarmos o jogo nunca 3, por exemplo, as trocas de um objeto para outro será feita quando conseguirmos 3 objetos. Vamos ver as trocas com fichas coloridas. A cada 3 fichas verdes, teremos de trocar por uma ficha vermelha. E a cada 3 fichas vermelhas, teremos de trocar por uma ficha azul. Como o jogo em outras bases as trocas podem ser mais rápidas, pode-se definir em conjunto quando o jogo terá fim. Esse é o jogo do Nunca 10 e suas variações. Espero que tenham gostado dessas possibilidades e possam jogar e explorar com seus alunos e alunas. A ideia dessa videoaula é mostrar que, de uma forma lúdica e criativa e com qualquer material disponível, é possível pensar em atividades que trabalhem conceitos e ideias matemáticas presentes no currículo escolar.